Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês, prática. O que caracteriza hoje uma pessoa liberal? O que caracteriza hoje um político liberal? A gente vê várias pessoas se atribuindo esse rótulo e políticos, mas o que é ser liberal hoje? Ele tem que ter um compromisso franco com esses princípios que nós expusemos aqui. Tem que ser uma pessoa tolerante com a divergência, que entenda que a sociedade precisa conviver em algum nível de pluralismo, de heterogeneidade. Não pode ser uma pessoa que venha defender a imposição de um modelo absoluto que todo mundo deveria se curvar. Tem que ser uma pessoa que defenda com coragem, com vigor, o Estado de Direito, que, na minha modesta opinião, se a gente for analisar a situação do Brasil hoje, sob o ponto de vista dessas duas instituições que o liberalismo procura, sobretudo, implantar e fortalecer, o Estado de Direito e a economia de mercado, do ponto de vista da economia de mercado, o Brasil tem um longo histórico de domínio da ideologia intervencionista. Donald Stuart Jr. diria isso no seu Que é o Liberalismo, fundador do Instituto Liberal. Livraço, o que é o liberalismo. Livraço. Recomendar. Tem uma longa história de domínio do intervencionismo que vem também mesclado com a ideia do patrimonialismo, a confusão do público com o privado. Então, do ponto de vista econômico, a gente sempre esteve, na maior parte da nossa trajetória, afastado do que os liberais considerariam o ideal, apesar de existir no Brasil também uma forte tradição liberal de ativismo pelo liberalismo. Mas do ponto de vista econômico a gente sempre teve mal. Do ponto de vista do Estado de Direito, o Brasil nunca chegou exatamente no ideal disso, mas há momentos na nossa história em que nós temos regimes mais abertos e momentos em que nós temos regimes mais fechados. Regimes, portanto, que se aproximam mais de uma sociedade aberta em que exista alguma vigência do Estado de Direito e momentos em que nós dramaticamente nos afastamos disso. Hoje, nos últimos anos, especialmente em função da hipertrofia do Poder Judiciário, como bem disse o Alex, me parece que nós estamos em um momento de profundo afastamento da lógica do Estado de Direito, em comparação com o que nós estávamos há poucos anos atrás. E um político liberal que se preze hoje, a meu ver, estaria valentemente lutando contra isso, questionando esses abusos. Nós temos políticos liberais, e se temos... Vou fazer uma pergunta direta. No Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, nós temos 513 deputados. Quantos deputados liberais, verdadeiramente liberais, nós temos lá hoje, na sua estimativa? Eu não vou te dar um número, eu posso citar um nome aqui para você que se destaca. Eu já sei qual é o que você vai citar, mas cite. Claro, que é o nosso Marcel Van Hatten, que tem essa coragem, foi vítima de perseguição por isso, defendendo ali o direito da imunidade parlamentar. Quantos, efetivamente, levantaram a voz para dizer a mesma coisa e se falam contra o STF, contra o autoritarismo e a hipertrofia do judiciário, quantos ao mesmo tempo também têm uma agenda liberal na economia, por exemplo? Eu acho que esse número se aproxima de um também, tá? Provavelmente, né? O que você acha, Alex? Eu sou um pouco mais otimista nesse ponto. Quando as pessoas falam, nós nunca tivemos na história um congresso já da República tão liberal ou tão conservador quanto o nosso atual, eu concordo. Só que é minoritário. Eu diria que talvez uns 100 deputados ali, com variantes, a gente consegue ter. Eu vejo a começar pelo trabalho presidido pelo Luiz Felipe de Orleans e Bragança, atualmente, que é a Frente Parlamentar do Livre Mercado. E que tem tido grandes vitórias no plano econômico, essa frente parlamentar. O Marcel faz parte dela. Toda a bancada do Novo, Marcel, o Gilson, a Adriana, agora o Ricardo Salles, fazem parte da bancada. Temos pessoas do PL, temos pessoas do União Brasil, então é uma bancada que reúne outros partidos também. Eles conseguiram... É claro que não dá para dizer que todo mundo que está dentro da frente parlamentar efetivamente é liberal. É liberal, não dá para dizer isso, mas no geral, o que essa bancada conseguiu fazer? Avançou algumas leis, a lei de liberdade econômica que hoje precisa ser implementada mais nos municípios é fundamental para isso, facilitar a vida dos empreendedores no nível municipal. Só que nós temos o que eles impediram de acontecer. Então, muitos arbítrios no campo do livre mercado, essa bancada tem conseguido impedir.
E as conquistas negativas nunca aparecem, né? A gente nunca ouve falar dos desastres que foram impedidos. O que os deputados impedem de acontecer. Excelente ponto. Então, isso é um ponto que a gente tem que focar, às vezes, e não perder a esperança. Por outro lado, no campo de direito, o Marcel é exemplar, mas eu volto a dizer, o Luiz Felipe tem criticado, a própria Bia Kicis, a Carol Deira. A gente tem visto pessoas que estão criticando esses abusos. Você já teve com vários aqui. E o STF é muito claro, a gente consegue enxergar ali os 11, ou a cabeça principal que mais se destaca nessa situação. Só que me assusta muito o Ministério Público, o MP. O crescimento do MP como um órgão de interferência na liberdade civil. O Ministério Público, a principal função seria fiscalizar o Estado. Esses membros do Ministério Público, muitos deles, guiados por visões ideológicas autoritárias, estão intervindo num nível perigoso na sociedade. Então, há esse crescimento que ameaça o Estado de Direito. E é importante, sim, que esses deputados, os que se dizem liberais, muitos não são, mas eu diria esses 100 que estão mais próximos, nós fazermos um trabalho, e isso é um pouco o Instituto Liberal vem fazendo, que outras instituições congêneres vêm fazendo, de tentar defender essas ideias. E o Lucas, presidente do IEL, eu tive a honra de ajudar a editar esse livro, que está na tua livraria. Livraço também. Os 40 anos do IEL, que conta a história da instituição e os perfis de algumas pessoas que atuaram na instituição. É um trabalho contínuo. E aí eu uso o lema da velha UDN, Lucas Berlanza, um grande admirador, o maior especialista nosso em Carlos Lacerda, essa grande figura da política, a UDN tinha como lema a frase dos americanos, Patrick Henry: preço da liberdade é a eterna vigilância. E de todos os poderes, o que eu mais confio é o parlamento, porque ele é o mais plural e ele é o poder que tem a capacidade, se tiver coragem e os meios, de barrar os arbítrios, tanto do executivo quanto do judiciário. E é o coração da preocupação liberal, é no legislativo. É lá que vai ser feita a legislação, a lei, né, que a gente pretende que esteja obedecendo os parâmetros do Estado de Direito. Já que o Alex mencionou a Frente Parlamentar pelo Livre Mercado, eu queria reconhecer aqui também o trabalho do Instituto Livre Mercado, que assessora essa frente. Sim. Que, sem dúvida nenhuma, a gente não pode ter essa visão catastrofista, as coisas melhoraram, as coisas avançaram. Dizer-se liberal há não muito tempo, dentro da Nova República, era praticamente um palavrão. Hoje você já consegue encontrar mais setores da sociedade em que dizer-se socialista passa a ser um palavrão. Sem dúvida houve uma evolução. Eu sou do tempo em que o único deputado que se dizia liberal abertamente, meu finado amigo Roberto Campos, Bob Fields, era o único. Hoje tem pelo menos uns 20 que se dizem, e que se eu pegar o telefone, ligar e pedir, olha, tá essa lei aqui passando, tem esse plano, fica de olho, eles vão atuar. Então, as coisas estão menos piores, como dizem por aí, despiorou. E a gente não precisa necessariamente que todo mundo, os parlamentares sejam liberais. A gente precisa empurrar a nossa agenda. Sim. E fazer com que politicamente passe a ser interessante ou palatável que essa agenda avance para eles também, mesmo que eles não tenham convicções propriamente liberais, mas se a gente conseguir fazer algumas coisas irem avançando, a política funciona dessa forma. O avanço não é nunca miraculoso e de uma hora para outra. Como é que vocês acham que o fenômeno Javier Milei pode ajudar o liberalismo aqui no Brasil? Eu não conheço hoje no horizonte um personagem parecido com ele, porque Javier Milei não é apenas um político que apareceu à véspera da eleição abraçando a agenda liberal. Ele é um libertário, anarcocapitalista, inclusive, para quem está assistindo. O liberalismo... Não confundir com narcocapitalista é uma confusão que as pessoas não podem fazer. Né? Explica, por favor. Vamos desmembrar a palavra, né? Anarcocapitalista, anarquista de mercado, né? Para facilitar a apreensão das pessoas. A tradição liberal sempre defendeu, ela nasceu defendendo a existência do Estado. O Estado de direito, mas o Estado. Sempre foi assim, desde John Locke até Ludwig von Mises,
que vai dizer abertamente no seu clássico gigantesco Ação Humana que liberalismo e anarquismo não tem nada a ver um com o outro, né? Mas no século XX apareceu uma corrente que tem como seu fundador o Murray Rothbard, que era um economista da escola austríaca, um aluno, discípulo do Mises, que passa a dizer que nem o Estado precisa existir, que até os serviços que fundamentalmente são atribuídos ao Estado pelos liberais clássicos, né, a segurança e a justiça, o julgamento, o sistema judicial, até esses serviços poderiam ser privatizados, entregues a agências privadas. Então, anarquismo de mercado é isso. A convicção pessoal do Javier Milei é essa. E ele se formou com esse pensamento atuando junto às organizações liberais, as chamadas think tanks, centros de pensamento, como o Instituto Liberal é no Brasil, né, que defendem essa agenda. Ele se moldou, seguiu essa trajetória antes de se tornar um político. Eu assisti a palestra dele no CEPAC de Campinas há 2 ou 3 anos atrás e eu fiquei impressionado com a convicção dele nesse sentido. E além dele ter essa trajetória, ter se formado dentro dessas organizações, abraçando a ideia consistentemente, ele também surgiu num momento em que a Argentina estava no mais absoluto abismo, né? Aí alguém pode dizer, então a gente precisa ir para o absoluto abismo para conseguir aparecer um Milei? Não sei, espero que não. Mas eu acho que a gente pode aprender com ele e se surgirem lideranças com a mesma consistência de adesão aos princípios, a gente tem que aguardar para ver também, porque existe uma coalizão de forças ali que compõe aquele governo, que não é uma coalizão tão estável assim. Tem alguns tensionamentos ali no governo argentino. Mas eu acho que o que a gente pode aprender com ele é a habilidade dele de comunicar as suas ideias, de utilizar a rede social, o discurso para poder cativar as gerações mais novas. Se a gente tiver lideranças liberais consistentes e conseguir emular isso, tanto melhor. Mas eu ainda não vejo no horizonte um personagem no Brasil com o mesmo perfil do Milei. Eu não acho que, por exemplo, em 2026, quando a gente vai ter uma eleição presidencial aqui, a gente vai procurar uma saída para tentar derrotar o estado de coisas que hoje nos domina. Eu não vejo um Milei sendo essa saída, eu não vejo esse personagem aparecendo em 2 anos. Eu, como um velho conservador, eu olho muito para o passado e para as instituições. A Argentina, ela é um Estado brasileiro comparado com o Brasil. Ela é um Estado, em termos de PIB e tudo isso. E teve muito tempo sendo estrangulada por um governo... Estado que você diz, uma unidade... Uma unidade federativa, é isso. E agora, a abertura do Milei é fundamental, é muito importante e mostra que funciona. Só que o Brasil é muito maior e eu vejo que a Argentina vai chegar também a um limite pela própria infraestrutura, pelo país. Então ele está melhorando o país, só que ali tem limites. O Brasil é muito maior. O ministro Antônio Cabreira sempre fala, o agronegócio brasileiro é um case fundamental de livre mercado. O liberalismo na prática está acontecendo no Brasil, no agro. O Estado atrapalha muito, nós temos que tirar o Estado. Então precisamos de figuras, só que eu, como um conservador, e o conservadorismo visto como uma vertente mais preocupada com a ordem, com a tradição do liberalismo, eu gosto de ver essa continuidade. E olho muito para o parlamento. O parlamento é o grande poder. E eu não vejo, nós tivemos o Jair Bolsonaro, o Paulo Guedes, toda a equipe fazendo muita coisa entre 2018 e 2022, uma pandemia no meio, e o Brasil cresceu nesse período, só que não foi suficiente. Por quê? Faltou base parlamentar. Então não adianta, a meu ver, olhar para a Argentina pensando em quem é o próximo presidente. Eu estou preocupado em quem serão os próximos deputados e principalmente os senadores. E outra coisa, a eleição de 28, 24 já foi uma abertura, municípios. Eu estou rodando o interior de São Paulo, conversando com vereadores recém-eleitos, prefeitos, tentar levar essa lei da liberdade econômica. Saiu agora números do Paraná. O crescimento do Paraná, graças à lei de liberdade econômica,
tem sido impressionante. Então nós temos que fazer o quê? Nível local. É importante pensar em Brasil, é importante pensar quem é o presidente, é importante pensar quem vão ser os deputados, quem vão ser os senadores. Mas um dos erros do Brasil foi esquecer o poder local. Ah, vou votar no fulano aqui para vereador porque ele é meu colega, toma cerveja comigo no bar. A gente tem que cobrar mais propostas e mudar o país de baixo para cima. Poder local.